Olá, tudo bem? Cheguei atrasada como sempre, sempre envolvida nos rolos dos cachorros aqui. O Zequinha se metendo em confusão lá com os gatos e tive que salvá-lo. Muito bem, a rotina de sempre. A internet, ela não tá aquela coisa toda, então oremos para que dê certo. Para que vocês consigam me ouvir sem interrupções. Ok, cadê? Aqui, compartilhando. O assunto de hoje não é um assunto muito fácil de falar, não tanto porque eu não tenha muito a falar sobre isso, mas mais porque é um assunto muito longo. Talvez meia hora ou, sei lá, 40 minutos, que está sendo a média das minhas lives, talvez não sejam o suficiente para falar sobre tudo. E obviamente eu espero a interação. Eu anotei algumas perguntas que algumas pessoas fizeram nos posts que eu divulguei, mas também talvez nem vai dar tempo de solucionar todas as dúvidas a contento. Então vamos lá. Deixa só eu aumentar aqui. Ok, vamos falar sobre relacionamentos não monogâmicos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, que é muito importante, não se enganem, eu sou uma pessoa normal, eu não sou nenhum tipo de ser evoluído, nenhuma criatura esbanjando desapego, e nem nenhuma pessoa que superou todos os sentimentos mundanos e que agora tá aí borboleteando pelo mundo, sem lidar com nenhuma incoerência e nem com nenhum sofrimento. Uma pessoa normal, né? Que nem qualquer um de vocês que está aí escutando isso, né? Não vim aqui trazer nenhum segredo, nenhuma iluminação que vai libertar todo mundo dos grilhões da monogamia, não é nada disso. Na verdade, apenas em alguns momentos da vida, vários na verdade, eu comecei a problematizar algumas coisas e principalmente alguns relacionamentos que eu tive no passado, então eu decidi tentar experimentar novas formas de afeto. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que não existe eu não consigo, ou eu não sou assim, ou não é da minha natureza. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo se livrasse, assim. Então não existe eu não consigo, existe eu não quero, que é basicamente a mesma desculpa que as pessoas dão para não se tornarem veganas, né? É mais uma... Não quero ofender ninguém, mas é mais uma preguiça, assim, é mais um eu não quero do que efetivamente um eu não consigo de verdade. Eu me sinto bastante repetitiva falando sobre socialização, né? Pela milésima vez. Essa é a minha 10ª live. Eu acho que não teve nenhuma live em que eu não tenha falado sobre socialização e sobre as coisas que nós aprendemos a ser e a querer enquanto nós estamos aprendendo a ser humanos, né? Então, a monogamia, ela cai nesse balaio também. A gente aprende desde sempre, de todas as maneiras possíveis, a acreditar num ideal inatingível de amor romântico, de tampa da panela, de metade da laranja, de uma pessoa que vai aparecer, que vai nos completar e que vai nos fazer felizes na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E parece que nós não existimos por completo sem alguém para nos trazer essa completude, né? Como se faltasse alguma coisa. Aparentemente, nós não somos seres plenos por nós mesmos, né? Nós somos sempre uma metade inacabada, esperando aquele outro pedaço, aquela outra metade aparecer para nos preencher. E a prova disso... Ai, Gustavo, também te amo desde 1999. Muito tempo, muita história aí nesse meio tempo. E essa coisa da nossa metade, né, ela pode ser comprovada, digamos assim, quando a gente percebe a velocidade com que novos casais se tornam um item só. Então a pessoa começa a namorar e o namoro por si só já vira o foco de toda a conversa
conversa que se tem, principalmente com a parte feminina do casal, né? Então você encontra uma namorada, ela deixa de ser uma mulher para ser uma namorada, você encontra a namorada do fulano, a primeira coisa que você pergunta é como é que está o fulano, como está o relacionamento de vocês dois, onde está o fulano e por que você veio aqui sozinha? E isso me irrita em particular, porque, né, eu tenho tanto assunto para falar sobre tanta coisa. E boa noite, Leia, tudo bem? Então eu não admito, quero tomar café sim, não me chama para café que eu não sei negar café. Então eu tenho tanta coisa importante para falar e para ouvir também, que eu acho tão limitador que a única coisa interessante sobre a minha pessoa nesse momento seja o fato de eu ter um anexo. Né? Agora tenho um namorado, então vamos só falar sobre o namorado. Boa noite, Pedro. Então, quando você fala comigo, pergunta sobre outras coisas. Pergunta como é que tá a minha horta, pergunta como é que estão meus cachorros, como é que tá meu trabalho, como é que tá a ONG, sabe? Tem um universo de coisas sobre a pessoa, além do relacionamento. Inclusive, fofoca, uma vez uma amiga minha deixou de ser minha amiga, me desamigou, porque quando ela mudou o status de relacionamento no Facebook, eu não parabenizei ela. Eu nunca nem me passou pela cabeça que o fato de você começar a namorar fosse realmente assim um grande evento na vida, tipo escalar o Everest, sabe? Mas enfim, relacionamento, ter um relacionamento com alguém acaba sendo o centro da vida de algumas pessoas, né? Mas as pessoas perguntam sobre relacionamento, né? Por quê? Porque, número 1, relacionamento é importante para elas e, consequentemente, número 2, se é importante para elas, só pode ser também extremamente importante para mim e, portanto, eu quero falar sobre isso, somente sobre isso e sobre nada mais além disso. Mas tá, essa receita de sucesso, né? Ela pode até funcionar para algumas pessoas, apesar de que eu tenho lá as minhas dúvidas. Aí, então, quando você fala que relacionamento fechado ou aberto... Ah, Renata, sim, eu não parabenizo. Eu acho que é uma coisa da vida, que nem tipo almocei arroz e feijão, sabe? Ah, comecei a namorar, ok. Né? Algumas pessoas começam, outras terminam. Não, como eu disse, não é escalar o Everest, né? Aí eu dou parabéns. Então, quando você fala que relacionamento fechado, ou relacionamento aberto, ou relação não monogâmica é apenas, única e exclusivamente questão de opção pessoal, questão de gosto, acaba que tem um monte de gente que simplesmente se acomoda, né, naquele status quo e não problematiza a questão da monogamia compulsória e não reflete sobre outras coisas possíveis ou outros arranjos possíveis. E esses arranjos, eles são possíveis sim, porque tem um monte de gente fazendo. Acredite em mim, tem sim. O que seria então um relacionamento não monogâmico, Geórgia? Para começar, essa resposta pode muito bem durar horas, né? Não existe uma fórmula pronta para um relacionamento não monogâmico, principalmente não da forma que encontramos para os relacionamentos monogâmicos, né? Então, principalmente não da mesma forma que a gente tem uma fórmula pronta para relacionamentos monogâmicos. Então, eu não tenho como eu falar assim, o relacionamento monogâmico é número 1, isso, número 2, aquilo, número 3, aquele outro. Não tem, não existe fórmula pronta. Mas, a grosso modo, eu diria que o relacionamento não monogâmico seria aquele onde não existe a exclusividade total e absoluta entre os parceiros. E o grau de exclusividade ou os acordos que são estabelecidos entre as pessoas que estão nesses relacionamentos são formas igualmente válidas de se relacionar. Tão válidas quanto a receita de bolo, que é o relacionamento monogâmico tradicional. Então eu vejo que as pessoas muitas vezes elas hierarquizam, né? Elas acham que a pessoa está num relacionamento não monogâmico porque ela ainda não encontrou o amor verdadeiro, porque ela não se apaixonou de verdade. Fábio, não vai ter receita, desculpa. Mas eu vou tentar dar algumas dicas. Então pensa, ela tá num relacionamento não monogâmico porque não gosta dele de verdade. Porque quando ela gostar de alguém de verdade, ela vai sossegar e vai querer só aquela pessoa e mais ninguém. Só que não, talvez não, sei lá. Eu vejo muitas pessoas que se enganam, né, que realmente elas
homens principalmente, que se mantêm em relacionamentos não monogâmicos para se distrair enquanto não encontra, sei lá, a pessoa com quem vai sossegar. Já vivi isso também, mas a gente precisa acreditar de verdade que existem outras formas de se relacionar, que também envolvem amor, comprometimento, sentimento e tudo mais, e que ultrapassam essa barreira da monogamia tradicional. E falando sobre relacionamento não monogâmico, existem vários, digamos, subtipos, né, ou maneiras, ou subdefinições, como o poliamor, o relacionamento livre, ou simplesmente o relacionamento aberto. Inclusive, a imagem que eu utilizei para divulgar essa live ilustrava vários tipos, né, de arranjos de se relacionar. Mas eu acho que o ponto principal... Fábio, o clássico, enquanto eu não acho a pessoa certa, eu me divirto com as erradas. Tipo isso. Mas eu acho que o ponto principal em todo e qualquer arranjo que se decida fazer é consentimento. E consentimento é uma palavra pouco entendida pelos brasileiros, né? Não que os estrangeiros dominem a arte de consentimento, mas eu estou falando aqui da realidade que eu conheço, que é a dos brasileiros. A primeira dúvida que eu gostaria de responder, quem perguntou foi a Patrícia, e ela gostaria de saber qual é a diferença, afinal de contas. Penso que relacionamento é como academia, não precisa explicar, e sim exercitar. Uns ganham músculos que partem para uma corrida. Nossa, adorei essa comparação. Não adianta explicar, precisa exercitar diariamente, né? Enfim, e ir aprendendo como fazer no caminho. Então, qual seria a diferença, a Patrícia perguntou, entre um relacionamento não monogâmico e simplesmente ser solteira? Um relacionamento não monogâmico, o próprio nome já diz, é um relacionamento. Ou seja, é um relacionamento com pactos, com compromissos, com amor, com conchinha, com planos. Ser solteira e não se comprometer com ninguém, eu acho que é bastante diferente. Então, você é solteiro, você sai, você fica com alguém, você pega o telefone ou não, liga no dia seguinte ou não. Estar em um relacionamento é outro rolê. Você gosta da pessoa, você quer estar com a pessoa, você se compromete com a pessoa. E a questão é que quando eu falo de compromisso, eu não estou falando de compromisso exclusividade sexual. Eu estou falando de compromisso no sentido amplo, né? Eu só posso falar por mim, obviamente, e eu acredito que algumas pessoas vivem ou viveram experiências diferentes das minhas. Mas quando eu me apaixono, tipo, mesmo. Eu quero ver sempre, eu quero conviver, eu quero assistir Vanilla Sky com a pessoa. Não tem nenhum namorado meu que escape de assistir Vanilla Sky. Eu quero que a minha demanda emocional seja suprida. Eu quero falar como foi meu dia. Eu quero reclamar dos cachorros. Eu quero saber que se eu precisar, eu vou poder contar com aquela pessoa. Eu quero planejar férias. Eu quero saber o que a pessoa almoçou. Sabe? Coisa que eu não sinto vontade de fazer com aquele cara com quem eu transei uma vez no momento X e mal lembro o nome. Ou seja, é outro rolê. É um relacionamento. A Gisele falou que ela é ciumenta demais para isso. Mas quem não é mesmo? Sei lá, talvez alguns seres iluminados não tenham ciúme. Eu, particularmente, sou capricorniana, com lua em touro. Dispensa explicações. Eu não divido nem a minha comida, a não ser com os cachorros, né? Mas a questão aqui não é sentir ciúmes ou não sentir ciúmes. A questão é, Bárbara, no começo de um relacionamento, a pessoa se interessa em conhecer e descobrir o parceiro, a forma de dar carinho é uma, a falta que a pessoa faz, sim. A questão não é se você sente ciúme ou não, porque eu imagino que em graus diferentes todo mundo sente ciúme. A questão é o que você faz com esse ciúme. Minha comida é um objeto, é meu, comprei, paguei, disponho dela da forma que eu bem entender. Outro ser humano, não. Pode ter ciúme? Pode. Pode limitar a liberdade do outro por causa do seu ciúme? Não, não pode.
E aí cabe abrir aquele parêntese sobre o que é ciúme, não é mesmo? Ciúme é medo de perder. Então, você cerceia a liberdade do outro na esperança de que, se ele não transar com mais ninguém, você estará segura. Só que isso, meu bem, é uma puta ilusão. Porque nós não estamos seguros nunca. As pessoas que estão conosco, tendo um relacionamento conosco, podem, sim, ir embora a qualquer momento. E é um equívoco achar que impedir essa pessoa de transar ou de se relacionar com alguém vai mudar alguma coisa. As pessoas que nós amamos, elas estão vivendo as suas vidas, estão conhecendo outras pessoas o tempo todo, no trabalho, na militância, na academia, no parque, e elas podem se apaixonar a qualquer momento por outra pessoa. Mas calma, eu não quero deixar você mais paranoica ou mais ciumenta ainda, né? A ideia é o contrário, a ideia é pensar que não tem o que fazer. Se for para, velho ditado, se for para ser, vai ser. O risco de perder alguém numa relação não monogâmica é exatamente o mesmo risco que existe de se perder alguém numa relação monogâmica. Com a diferença que a relação monogâmica te dá essa falsa impressão de segurança. Daí a gente pensa que precisa abrir mão da nossa liberdade para ter segurança. Quando na verdade a gente está abrindo mão da nossa liberdade em troca de nada, porque não existe segurança. O Lenilson disse que talvez a grande questão seja que a teoria é linda e que a prática é difícil. E eu concordo 100%. E eu diria, numa estimativa totalmente pessoal, que 90% das pessoas hoje não estão mesmo preparadas para encarar uma relação não monogâmica. E eu vou tentar explicar por que eu acho isso. Existe um roteiro prévio, um roteiro pré-estabelecido sobre como um relacionamento padrão deve acontecer. Você conhece a pessoa, aí você fica com ela, daí você fica de novo com ela, daí você vai ficando, que é aquilo que a gente chama de rolo. Em algum momento, um dos dois, geralmente o homem, né, decide pedir em namoro. E não se negociam os termos desse acordo. Ana Carolina, muito boa sua fala. Difícil achar um parceiro que pense da mesma forma. É difícil mesmo, mas eles existem. Aí ele te pede em namoro, geralmente, né? Diz a tradição que é o homem que pede em namoro. E esses termos desse namoro, eles não se negociam. Porque não precisam ser negociados. Porque todos nós sabemos o que envolve um namoro. Nós sabemos que a partir desse pedido de namoro, ambos, supostamente, não irão mais sair com outras pessoas, nem se envolver emocionalmente com outras pessoas e muito menos sexualmente com outras pessoas. Começamos a namorar, sabemos que pouco tempo depois nós vamos conhecer as famílias um do outro, vamos gradativamente aumentar esse convívio para logo noivar, casar, morar junto, fazer babies, enfim. A partir desse pedido de namoro, nós também perdemos um tantão da nossa autonomia. A gente, teoricamente, né? Claro que tem exceções. Cada namoro é um namoro, né? Mas estou falando da regra geral, como geralmente funciona, como funcionava para mim também no passado. Então, depois desse pedido de namoro, a gente já não pode mais sair sem avisar o outro. Ou sem pedir permissão para o outro, em casos mais extremos, né? Não pode viajar sem pedir permissão para o outro, ou mudar de emprego, ou até mesmo pintar o cabelo. Já vi, tá? A menina que tinha que pedir permissão para pintar o cabelo, senão o namorado surtava. Enfim, o casal vira uma célula única e, basicamente, tudo que um faz tem que passar pelo escrutínio e pela aprovação do outro. Em graus mais ou menos invasivos, mas sim, passa pela aprovação e pelo escrutínio do outro. E a gente sabe o que esperar do outro e o que exigir e o que cobrar do outro também. Se todo mundo sabe a ordem natural das coisas, então a gente não precisa conversar sobre isso. Não precisa conversar sobre nada do nosso relacionamento, porque nós, teoricamente, sabemos como deve ser um relacionamento. Porque esse relacionamento tradicional é o padrão. Ele nos é dado desde que nós nascemos. Ele não precisa ser negociado.
Daí que, num relacionamento fechado tradicional, a DR, que é a discussão de relacionamento, é sempre sinônimo de treta. Porque DR é o que acontece no relacionamento tradicional quando um dos dois descumpre uma das regras desse contrato tácito, basicamente. Tipo, por que você curtiu a foto da fulana no Facebook? Ou, você disse que ia voltar para casa às 10 e chegou meia-noite. O que você estava fazendo? Com quem você estava? Aí o que a gente vê? A gente vê um monte de relacionamento super complicado, super problemático, muitas vezes abusivo, onde as pessoas se recusam a lidar com as coisas que estão angustiando elas, se recusam a ouvir o outro, porque afinal de contas o outro deveria saber como é um relacionamento. Então eu não sei por que eu tô batendo, mas tu tem que saber por que tu tá apanhando. Então é desnecessário explicar. A gente confia, olha a furada. A gente confia no bom senso do outro e acha que ele vai saber que tal e tal coisa não se faz ou não se fala e fica puto quando o outro não tem esse tal do bom senso de adivinhar como que as coisas devem funcionar. E daí a gente fica guardando esse tipo de sentimento negativo, esse tipo de mágoa, as coisas não ditas, os acordos tácitos que não foram cumpridos, porque nós não somos capazes de olhar nos olhos do outro para falar sobre aquilo que nós estamos sentindo. Então eu vejo relacionamentos cheios de mágoas, cheios de ressentimentos e cheios de vingancinhas. Né? Ele não respondeu minha mensagem, então eu vou ignorar ele por 2 dias. Né? E os joguinhos, né? Os malditos joguinhos que eu nunca soube fazer. Né? Então, não sei se joguinho é fórmula de sucesso em relacionamento. A ferramenta principal para construir uma relação não monogâmica, e na verdade deveria ser a ferramenta principal para se construir qualquer tipo de relação, é a transparência, não apenas de atos, mas principalmente de intenções. E isso só vai acontecer mediante um esforço, mas um esforço mesmo conjunto das duas pessoas, no sentido de se comunicar de maneira genuína, transparente e eficaz. Como é que você está construindo o seu afeto? Né? O Lenilson também falou que as relações libertárias, principalmente as heteroafetivas, beneficiam o homem. A maioria deles nunca foi monogâmico, porque de fato, né, monogamia nunca existiu para homem, né, muito mais para mulher. Mas eu discordo dessa colocação. Eu acho que as relações monogâmicas tradicionais é que beneficiam o homem. Porque ele sempre teve direito de trair na cara dura, ele nunca foi morto em defesa da honra. Lembra que isso era um atenuante? Né? O homem matar a mulher por legítima defesa da honra? E a sociedade sempre comandou a mulher, como ainda comanda, que, em nome dos filhos e da família, ela perdoe as traições. Né? Homem é assim mesmo, para homem não é, para homem amor é uma coisa, sexo é outra coisa, é o jeito que o cérebro deles funciona. Então, esses valores sempre foram diferentes. Então, eu vou até citar o Alex Castro, porque eu concordo muito e eu não consegui achar uma forma de falar isso de maneira mais clara. Defender a não monogamia significa, de modo bem concreto e bem revolucionário, dizer que as mulheres têm sim o direito de desfrutar das mesmas liberdades que os homens sempre desfrutaram. Se isso não é feminismo, eu não sei mais o que é. Mas isso, claro, falando de consentimento total e completo com responsabilidade emocional. Qualquer relacionamento não monogâmico imposto, claramente vai ser tão opressor quanto um relacionamento monogâmico tradicional. Por isso que eu digo que talvez boa parte da população não esteja pronta para viver isso, talvez por não ter maturidade emocional mesmo. Porque eu já cansei de ver mulheres cedendo à imposição do cara de ter um relacionamento aberto, porque afinal de contas ela o ama e se for para ficar com ele vai ter que ser assim. Daí o cara tá lá, Viviane, você pode defender a não monogamia e estar no relacionamento monogâmico? Pode, eu a gente
A gente presume que você só está num relacionamento não monogâmico se você de fato está transando com outras pessoas. Mas eu já vi alguns relacionamentos que são abertos, que são não monogâmicos, mas que os parceiros estão só um com o outro durante anos, porque, sei lá, nunca tiveram oportunidade de estar com outras pessoas. O fato de você não estar ficando com outra pessoa não faz do teu relacionamento monogâmico, né? Quando a gente fala de relacionamento monogâmico tradicional, a gente está falando de liberdade cerceada mesmo, de você não poder sair desse esquema, né? Senão o relacionamento acaba. Então, eu já cansei de ver mulheres cedendo. Precisei falar sobre o fato do homem precisar espalhar a semente, ser algo natural, em uma matéria da psicologia na USP. Que vergonha! Biologia, psicologia evolutiva, né? Essa bosta aí mesmo, né? É a explicação perfeita para todos os caras fazer todas as merdas que eles querem e, tá no meu DNA. Tipo, cala a boca, eu não tenho paciência. Então, vejo muitas mulheres cedendo à imposição do cara de ter um relacionamento aberto, porque ela o ama, é o único jeito de ficar com ele. Daí o cara tá lá, passando o rodo na cidade, no estado, enquanto a mina tá em casa sofrendo. Sofrendo não vale. Nenhum relacionamento com sofrimento vale. Aí, se for o caso, recomendo que você assista a minha live lá do dia 30 de dezembro, onde eu falei sobre sermos solteiras, livres e felizes. Não tem que aturar coisa que não quer só para segurar macho. É a coisa mais errada que você pode fazer. Eu acho que a questão da falta de segurança no relacionamento e esse desejo incontrolável de prender a outra pessoa também tem muito a ver com a questão da autoestima das pessoas envolvidas, né? Que é outro problema relacionado à falta de maturidade emocional, né? Então, a gente tá com a autoestima no pé, não se acha aquela Coca-Cola toda. Então, se o meu companheiro transar com outra pessoa, é óbvio que essa pessoa vai ser muito melhor do que eu e, consequentemente, eu vou ser trocada. É óbvio, porque afinal de contas eu sou tão ruim, né? Por outro lado, se a minha autoestima tá ok, se eu confio na reciprocidade do sentimento que nós compartilhamos, se eu boto fé no nosso relacionamento, no nosso carinho, nos nossos planos, então eu também tenho confiança de que o meu companheiro não vai jogar fora tudo isso que a gente construiu junto só por uma trepada. E mais, não esqueçamos, por favor, que um relacionamento é muito, 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 muito mais do que sexo. Então, o meu parceiro pode muito bem transar com alguém que seja muito melhor de cama do que eu e ainda assim me amar e querer continuar comigo, porque ele gosta de conversar comigo, gosta de dormir de conchinha comigo, porque sente a minha falta, porque valoriza tudo que nós vivemos juntos, ou vice-versa. Ele pode sair, se relacionar com uma pessoa muito pior de cama do que eu, mas gostar de outras coisas com essa pessoa e manter essa relação também. Na verdade, eu penso que a melhor parte dos relacionamentos não monogâmicos é justamente nós não precisarmos escolher entre uma pessoa e outra, que a gente pode se relacionar com ambas, ou mais, se você tiver tanto tempo livre assim, né? Eu não tenho. O John perguntou sobre relacionamentos não monogâmicos e abusivos. Eu acho que as chances de um relacionamento não monogâmico ser abusivo são exatamente tão grandes quanto as chances de um relacionamento monogâmico tradicional ser abusivo. Obrigada, Débora. Porque, afinal de contas, todos os relacionamentos monogâmicos, não monogâmicos, poliamor, whatever, todos eles são construídos por seres humanos. Essas porcarias que nós somos, né? Cheinhos de falhas. Então, isso entra no pacote, né? Do será que as pessoas estão realmente dispostas a serem sinceras umas com as outras? Porque isso é fato. Honestidade é o ponto número 1. Né? Não existe maneira de levar um relacionamento não monogâmico, que é esse território selvagem e pouco trilhado, sem muita honestidade. Né? Não apenas com o outro, com seu companheiro, mas principalmente com nós mesmos. E eu vou concluir a resposta a essa pergunta sobre o relacionamento abusivo também com Alex Castro, porque afinal de contas foi ele que abriu meus olhos para esse tipo de relacionamento 7 anos atrás. O principal fator
que separa um relacionamento potencialmente abusivo, desonesto, infiel e etc. de um relacionamento não monogâmico é o pacto prévio, consensual, articulado, explícito. O que define se você está num relacionamento não monogâmico é justamente esse pacto. Se ele foi feito, se ele existiu ou não. Se uma das pessoas do relacionamento acha, ou jura, ou afirma... Peraí que a Fafá... Fafá, eles estão destruindo o meu quarto. Então, se uma das pessoas acha, ou jura, ou afirma que está em um relacionamento não monogâmico, mas a outra não, se essa questão nunca foi explicitamente articulada e decidida em conjunto, então não, vocês não estão no relacionamento aberto. Leia, e você aceitaria um relacionamento aberto? Leia, eu só tenho relacionamento aberto há 5 anos. Então, aceitaria. Tô dentro. Se você tem um relacionamento, transa com outras pessoas, e a pessoa com quem você está descobre e continua no relacionamento, e você continua transando com outras pessoas, mas vocês nunca tiveram uma conversa explícita sobre limites, segurança, pactos e etc. Então não, o que vocês têm não é um relacionamento não monogâmico. Por mais que você ache lá no fundo que o seu parceiro aprova, porque afinal de contas, se não aprovasse, já teria ido embora. Não, você é só uma pessoa que trai a pessoa com quem você tem um relacionamento. Se existe qualquer possibilidade de um mal-entendido sobre se ambas as pessoas estão no relacionamento não monogâmico, então vocês não estão no relacionamento não monogâmico. Isso não pode ser presumido. Isso demanda consentimento e conversa. E DR, muitas DRs, todo dia DR. Porque cada coisa que acontece é um novo acordo. Muito bem, acho que está na hora de falar de mim, então, já que a Leia perguntou também. Muita gente, momento confessionário, muita gente associa automaticamente a não monogamia à putaria e à promiscuidade. Não que seja errado putaria e promiscuidade, tá? Mas não quer dizer que tá vinculado. Automaticamente, relacionamento aberto, putaria todo dia, surubão. Não. Casamento rola. Eu sou contra casamento tradicional, né? Mas se você tá falando casamento tipo morar junto, vida de casal, rola. Então, muita gente associa automaticamente não monogamia, putaria, promiscuidade. E a verdade é que, no momento confessionário, eu, dentro do meu universo, do meu círculo de amigos conhecidos, eu vejo muito mais atividade sexual com parceiros diferentes dentro da monogamia. No caso, as traições, né? Eu vejo muito mais gente trepando loucamente enquanto tá casado numa relação não monogâmica do que o que eu vejo entre os meus colegas não monogâmicos. Para mim, a não monogamia não tem nada a ver com trepar loucamente com qualquer um a qualquer momento. E a minha maneira de me relacionar é bastante específica e muito pessoal, como deveria ser a maneira de todo mundo se relacionar, né? Já que nós já sabemos, entramos em consenso de que não existe receita de sucesso e nem fórmula pronta que se aplique a todo mundo. A minha questão principal diz respeito à liberdade, Georgia, né? Eu tenho uma sensibilidade muito alta a tentativas de controle, talvez porque eu já vivi várias situações relativamente traumáticas. Então, essa é a minha questão principal. Eu sou uma Lone Ranger, uma cavaleira solitária. Então, eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém, eu não quero consultar o meu parceiro antes de comprar uma passagem de avião para viajar nas férias, eu não tolero que me pergunte onde que eu estava, com quem eu estava e que horas eu cheguei em casa. Mesmo que eu esteja em casa sozinha enchendo o cu de pipoca, eu não quero ninguém me perguntando isso. Então, essa é uma questão que é muito importante para mim. A minha outra questão pessoal é que, ao mesmo tempo em que eu sou essencialmente uma pessoa solitária, eu também não consigo viver uma lógica do pego, mas não me apego. Então, dentre uma miríade de configurações que pode assumir um relacionamento não monogâmico, o meu estaria mais próximo do poliamor do que do relacionamento aberto.
Então, por exemplo, eu teria 2, talvez eu teria até 3 namorados, relacionamentos fixos, e seria, abre aspas, fiel aos 3, ou seja, eu não teria sexo casual com ninguém fora desse arranjo, né? E eu tive uma vez um namorado que ele era o oposto, ele não conseguia se envolver emocionalmente com mais de uma pessoa, é gente de câncer, né? Então, ele namorava comigo, e se envolveu emocionalmente comigo e saía ou tinha sexo casual com outras mulheres. Então a nossa forma de se relacionar era oposta, né? Enquanto eu me apaixonava por outras pessoas além dele, ele não, mas ficava com outras pessoas além de mim. E ok, né? Essa é outra questão relevante, eu penso, né? Da gente ser capaz de identificar o que funciona e respeitar que nem sempre aquilo que funciona para mim vai funcionar para o meu parceiro, né? Eu tive um outro namorado que ele insistia em trabalhar na lógica da reciprocidade extrema, né? Então, se eu posso, aí você também pode. Gente de Gêmeos também, o coração é uma pedra pesada. Para rolar uma vez já é no pau da goiaba, imagine por 2. Então, cada um opera e sente de uma forma diferente, né? Então, eu tive esse outro namorado que ele trabalhava nessa regra da reciprocidade extrema. Então, se eu posso, você também pode, e se eu não posso, você também não pode. E eu acho isso um puta equívoco, porque aquilo que é importante para mim na forma de me relacionar é diferente daquilo que é importante para ele. Então, por exemplo, a minha primeira regra é muito clara dentro dos meus relacionamentos. Já é a primeira, na lata. Eu não gostaria que o meu companheiro se relacionasse com amigas próximas minhas. Porque eu acho que a chance de nós termos um desgaste emocional num arranjo desse é muito alta e eu não quero. Não quero porque eu não quero. Mas talvez, de repente, o meu companheiro não tenha essa mesma sensação ou esse mesmo desconforto e ele não se importe em eu me relacionar com um amigo próximo dele. Então, Georgia, pode ter regras diferentes para cada um? Pode. E eu tenho também uma pira meio louca. Tem várias piras meio loucas, né? Mas essa também. Essa se inclui. Tem coisas, algumas coisas bestas, que eu quero que a pessoa faça só comigo. E mais ninguém. Tipo, gato, pode ficar com quem você quiser. Mas assistir Vanilla Sky é só comigo. Ou ir no Prime Dog, o melhor junk food vegano de São Paulo, só comigo. Subir o Spitzkoff, só comigo. Então são 3 exemplos. E isso pra mim, se a pessoa subir o Spitzkoff com outra, é a pior traição que tem. Pode nem beijar a outra na boca. Pode não ficar pelado. Subir o Spitzkoff com uma pessoa que não sou eu, pra mim, assim, ó, acabou, sabe? É treta infinita. Então, essas coisas, assistir Vanilla Sky, ir no Prime Dog, subir o Spitzkoff. Pra quem não é de Blumenau, o Spitzkoff é um morro que tem aqui, com umas trilhas bem legais pra fazer, que eu amo. Essas coisas são importantes só pra mim, e fazem sentido e fazem diferença só pro meu coraçãozinho capricorniano. Então não faz sentido nenhum ele devolver a proibição, que era o que acontecia, né, nesse relacionamento. Se eu não posso subir o Spitzkoff com ninguém, então você não pode subir o Spitzkoff com ninguém. Mas o Spitzkoff não significava nada pra ele. Não sei se você já comentou, mas tem alguns autores sobre para ler, Débora? Tem sim, Alex Castro é o meu principal, ele tem um tratado sobre não monogamia, sobre ética nas relações não monogâmicas, eu acho que vale muito a pena. E tem também aquele livro anarquista, né, da Emma Goldman. Não lembro o nome, se alguém aí lembrar pode falar, eu acho que era Amor e Relações Libertárias, que daí é mais sobre relacionamento livre, que não é muito a minha vibe, mas dá pra aproveitar bastante coisa. Então, essa coisa da reciprocidade extrema de regras, não pode nem ver Vanilla Sky com Tom Cruise. Não, Vanilla Sky é só comigo, com mais ninguém. Mas se o Tom Cruise quiser vir junto e assistir nós 3, aí eu topo. Então, né, não sei se eu tô me fazendo entender. As regras são diferentes, porque uma coisa pode magoar o outro, mas não magoa um, então é muito particular. E, né, imagina, para chegar nessas regras, ou nesses pedidos, né, nessas compreensões, quantas DRs a gente vai ter?
infinitas. Cada acontecimento novo, cada mudança de gosto, cada pedra que aparece no caminho, a gente vai debatendo, negociando, aprendendo a lidar juntos. Eu uma vez surtei de ciúme de uma menina com quem o meu namorado queria ficar, e eu pedi, por favor, pro meu companheiro não ficar com ela. Ele respeitou o meu momento surto, ela também, e não ficaram. Depois de um tempo, fiquei trabalhando isso na minha cabeça, conversando com ele, conversando com ela, né? E fui me sentindo mais à vontade com a situação. Aí tá, demorou um pouquinho para eu lidar com isso, mas quase 2 anos depois, eu falei, meu, passou, tá tudo certo, tô me sentindo segura, nosso relacionamento tá aí firme e forte, pode ficar com ela, aliás, incentivo, porque ela é maravilhosa e vai ser ótimo, vai ser incrível, vocês se merecem. Emelice, estou chegando agora, estás falando sobre o quê? Sobre relações não monogâmicas. Mas estou acabando já. Se ninguém perguntar mais nada, estamos encerrando. Enfim, muita coisa para falar em uma live só. Como sempre, meu inbox está à disposição. Dependendo do número de comentários ou perguntas e afins, a gente pode até dar um caldo para uma live sobre relacionamentos não monogâmicos, parte 2. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se esclareceu ou deixei mais dúvidas ainda. Se fosse para resumir, eu diria que é um tipo de relacionamento que vale a pena tentar, pelo menos. Né? Por mais que a gente sinta ciúme, eu acho que todo mundo sente ciúme, tentar trabalhar esse ciúme e conversar com a pessoa sobre ele, fortalecer esse laço, né? Ter esse tipo de transparência com a pessoa vai contribuir muito mais com o relacionamento do que atrapalhar, digamos assim, ok? Gente, beijos, boa noite, até semana que vem.